A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Fico feliz por mais uma vez estar aqui, não é? Em um lugar que realmente marcou a minha vida, né? E não tem como eu não me emocionar em ver vocês, e ver meu filho, minha esposa, minha menininha, né? Nicinha, né? Muitos aqui que, né? E caminharam junto comigo, e continua caminhando ainda, porque a gente está orando, a gente está junto, né? Porque o nosso Deus é um só, amém? E grandes coisas Ele tem feito na nossa vida. E eu sou testemunho vivo disso. Eu creio que nem todos conhecem aqui o meu testemunho, né? Mas a minha vida, ela, até os 23 anos, eu trabalhava em uma multinacional em São Paulo, mas eu já era um jovem alcoólatra. E eu perdi minha mãe de câncer e eu bebia demais e acabei perdendo aquela pessoa que me segurava, né? Aquela pessoa que falava, filho, você está bebendo demais, você está bebendo demais. E eu acabei, quando eu perco a minha mãe de câncer, eu perco o chão, eu acabei me tornando morador de rua. E eu morei na rua durante 10 anos. Fui morador de rua, mendigo de rua durante 10 anos, andarilho de estrada durante 10 anos. Saí de São Paulo, passei ali pelo centro de São Paulo, depois fui para as praias, conheci um empresário que me tirou das praias, me levou ali para a BR-116 num sítio. Desse sítio eu voltei a beber e peguei a BR-116 e fui parar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a pé. Atravessei o Paraná, Santa Catarina, e fui parar no Rio Grande do Sul a pé, né? Eu tenho a história do filho pródigo na minha vida. Eu disse para meu pai, pai, dá minhas coisas, que eu vou sair de casa, né? Eu vou sair de casa. E eu peguei todas as minhas coisas e fui gastando, até que eu fui longe demais. Eu fui longe demais. Então, a gente tem que prestar bem atenção na questão da casa do Pai. Hoje nós vivemos dentro da casa do Pai. Eu quero dizer para você, não saia da casa do Pai, amém? Sabe por quê? Porque o mundo lá fora não está de brincadeira. O mundo lá fora não está de brincadeira, amém? E até sexta-feira, eu trabalhava com um rapaz e eu fazia propaganda para o supermercado. Aí parou essa propaganda. E ele também ele instala a internet. E ele instalava antena, mas agora as coisas se avançaram um pouco e passou para fibra óptica. E eu disse para ele, qual que é a diferença entre a antena e a fibra óptica? Ele diz, olha, é que a fibra óptica, ela não oscila. Ela não oscila. E eu disse, Deus, é coisa interessante isso, né? Porque quando você entra na internet, na verdade, é a internet que entra na sua casa, né? E as pessoas têm postado certas coisas, e eu percebi que a nossa vida está por um fio de fibra óptica. Está entendendo? Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta. Muito cuidado com o que a gente posta. E eu percebi isso porque nós estamos vivendo um tempo de muitas informações. Muitas informações. Muitas informações. Você pode ver que as pessoas elas estão com uma dor, por exemplo, aí elas já não procuram mais o médico, elas não procuram mais orar, elas clicam no Google e dizem, Google, eu estou com uma dor nas costas. Aí aparece lá o que é para a sua dor nas costas. Aí Google, eu estou com a dor na perna, aí aparece lá o porquê dessa dor na perna e o remédio. Então as pessoas vão clicando no Google, mas chega uma hora que ela clica no Google e o Google não responde. Aí a pessoa chega ao ponto de dizer assim, olha, Google, já que você não achou o remédio para mim, ora por mim, Google. Ora por mim. Põe o meu nome nas suas orações. Eu acho que já deve estar acontecendo isso. Porque é muito complicado isso. É muito complicado. E a gente tem que entender que essas informações têm tirado muita gente da casa do Pai. Tem tirado muita gente da casa do Pai. E uma informação errada, ela pode te levar à morte, amém? Glória a Deus, aleluia.
Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, amém? Eu quero só que você entenda isso, olha, como uma informação, ela pode te levar à morte. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor, nós todos conhecemos essa passagem, ela diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus cria o homem, coloca nele informações, e fala para ele: olha, de tudo você pode comer, e disso você não pode comer. Mas vem o diabo por trás, e diz assim para ele: ó, não, isso é mentira. Você pode sim, entendeu? E joga outra informação. Quando se há uma só informação, não há dúvida. A gente não entra em dúvida. Por quê? Porque se a gente diz assim, por exemplo, olha, a comunidade é uma igreja boa, lá existe uma palavra verdadeira, né? Existe o pastor Joia, então nós temos uma informação. Mas se vier outra pessoa dizer que isso não é verdade, que a comunidade não tem palavra, que não existe um pastor bom, quando se há mais de uma informação, gera dúvida. E a palavra dúvida, ela significa descrença. E descrença significa falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas muitas informações que nós estamos vivendo hoje. É final dos tempos? É princípio das dores? É final do tempo? É princípio das dores? Eu tenho que usar máscara? Eu não tenho que usar máscara? Esse Covid vai até quando? E agora a guerra? São muitas informações que nós estamos ouvindo. E eu disse: Deus, o que eu vou falar para a palavra? O que eu vou trazer para a igreja? Qual a palavra que eu tenho que trazer para a igreja nesses tempos? Qual é a palavra que eu tenho que trazer para a igreja nesses tempos? Para que se tire a dúvida das pessoas. Porque a gente hoje, eu e o Mateus, eu falo eu e o Mateus, a minha família, hoje a gente está com um trabalho de ministrar a palavra nas igrejas, testemunhar através do que Deus fez na minha vida. Porque depois de 10 anos na rua, como eu disse, né, eu fui pedir uma ajuda na casa de uma mulher, depois de 10 anos sem documento, eu fui pedir essa ajuda e fui bater palma na casa da irmã da minha mãe. Deus mudou a história da minha vida, né? Mudou totalmente a história da minha vida, onde eu coordenei uma casa de recuperação em Adamantina e depois vim coordenar essa casa aqui. Cheguei a fazer uma faculdade. No último ano, fazendo o TCC, eu abandonei a faculdade. Por quê? Por muitas informações, coisas que eu acabei dando ouvido. Porque quando o homem ele dá ouvido a uma informação, ele desfaz do outro. Então o homem desfez de Deus, quebra a aliança, quebra a proteção, e ele cai, ele morre, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então eu disse: Deus, o que eu tenho que falar para a igreja, nesses tempos de muitas informações? E quando você pergunta para Deus, Deus te responde, né? A palavra de Deus é tremendo. Diz que ele responde assim, olha, ele responde no pé da letra. E Deus me levou lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim, olha, veja bem, dessas muitas informações que nós temos ouvido, a palavra de Deus diz assim: de tudo que você tem ouvido, a suma a conclusão é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós poderíamos encerrar a palavra aqui hoje, né? E ir para a Santa Ceia, porque esse é o dever nosso e de tudo que nós temos ouvido, é temer a Deus e guardar os mandamentos. Mas, Adilson, e essa questão, né, de pessoas morrendo de Covid, né, até crentes morrendo? Crente não morre, irmão. Eu falo com toda certeza aqui que crente não morre. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então o crente, quando ele passa por essa situação, Deus recolhe ele. Ele recolhe, ele é recolhido, irmão. Ele é guardado. Quantas vezes nós temos orado e falado, Deus me guarda, Deus me protege. Você acha que a tua oração e a minha oração têm sido em vão? Então o crente, ele é recolhido. Ele é recolhido. Agora, o que vai acontecer daí para frente com os que não estão em Deus, isso não é questão nossa. A palavra de Deus está dizendo aqui, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Quer dizer, existem coisas escondidas por aí. Existem coisas escondidas. Então, nós temos que entender, entendeu? Que esse fôlego de vida, que Jesus diz assim, olha, tende bom ânimo que eu venci o mundo. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. Esse fôlego de vida que Deus nos dá no começo ali, Deus cria o homem, sopra nele o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O foco de todas essas coisas é Jesus, irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Via das dores, irmão, via das dores. Ele abriu o caminho, via das dores, rua estreita e dolorosa. Ele abriu um novo e vivo caminho ao Pai. Nós só precisamos ir atrás dele, irmão. Nós só precisamos caminhar atrás dele, porque ele já abriu um novo e vivo caminho. Aquele caminho da via das dores, eu e você não ia conseguir abrir. Nós não íamos conseguir abrir. Ele foi lá e abriu um novo e vivo caminho, vivo das dores, caminho estreito e doloroso, que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar os mandamentos de Deus, entendeu? E obedecer. Mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque essas muitas informações querem tirar o filho da casa do pai. Então, não saia da casa do pai. Filho pródigo. A passagem do filho pródigo, olha que coisa interessante. Eu sei, essa passagem está aqui na minha mente. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. O filho chega para o pai e diz assim, pai, me dá as minhas coisas que me pertencem, que eu vou sair para o mundo. Me dá as minhas coisas que me pertencem, que eu vou sair para o mundo. O pai pega as coisas e dá para o filho. A palavra de Deus diz que passado não muitos dias, o filho pega as coisas e sai. Agora eu te pergunto, por que passado não muitos dias? Por que ele não pega as coisas dele e sai logo de cara? Porque nesse meio tempo, nesse passado não muitos dias, o pai tenta convencer o filho a não sair da casa do pai. Filho, não saia da casa do pai, porque se você sair da casa do pai, você vai comer bolota de porco. E o pai tenta convencer, né? Eu lembro até uma vez que eu passei por uma situação e eu dei a volta ali nos predinhos. O pai veio e quase pegou no meu colarinho, mas eu escapei, né? Sabe quem que é o pai, né? Você lembra, né, pastor? Você falava para mim, filho, não sai da casa do pai. Era justamente isso que você estava falando, não saia da casa do pai, entendeu? Porque se você for longe demais, eu não consigo te alcançar. Se você for longe demais, eu não consigo te alcançar. Então o pai tenta convencer, filho, não saia da casa do pai, entendeu? E você sabe qual que é a conversa do filho com o pai naquele momento? Ah, pai, eu quero tentar a minha vida lá fora. Eu quero tentar a minha vida lá fora. Esse negócio de igreja, sabe, todo dia a mesma coisa. Eu quero me aventurar, eu quero tentar a minha vida lá fora. Sabe o que é tentar a vida? Tentar a vida é arriscar. Sabe o que é arriscar? É pôr em perigo. Então, quando você sair da casa do pai e for tentar a sua vida lá fora, você vai estar pondo a sua vida em perigo. Você vai estar pondo a sua vida em perigo. Então, não saia da casa do pai. E esse filho, ele pega as coisas e vai longe demais. Você sabe o que é ir longe demais? É se lambuzar no pecado, irmão. É se lambuzar no pecado. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui, ó. Ela diz aqui, ó, 1 João capítulo 3, não, 1 João 3, versículo 9, diz que todo aquele que é nascido de Deus não faz do pecado um hábito. Então, na verdade,
ele vai longe demais e faz do pecado um hábito, então cria-se uma distância entre o pai e o pai não consegue alcançar ele. Não consegue alcançar ele, por quê? Porque ele se lambuza no pecado. É por isso que a palavra diz, se por acaso você pecar, eu sou seu advogado. Olha só como Deus é interessante, né? Como a palavra de Deus, aquele que é nascido de Deus não faz do pecado um hábito. Quer dizer, ele ainda te dá um espaçozinho. Se por acaso você pecar, eu sou o seu advogado. Mas não faça do pecado um hábito. A história da enxada e a mão lisa. Você pega na enxada e vai carpindo, e as suas mãos estão lisas, e ela vai indo, estouram bolhas, crescem bolhas, depois estouram calos de sangue, e você vai insistindo até que estoura, aí até que vem os calos e não te dói mais. As pessoas têm falado de igreja avivada. O primeiro sinal de uma igreja avivada é aquilo que quando o pecado te dói, irmão. Porque morto não sente dor. Então o pecado tem que te doer, para quê? Sabe para quê? Para que você falar assim, ó, socorro, pai! Socorro, me ajuda, pequei. Aí o pai vem, te perdoa e te restaura você. Então você não pode ir longe demais, se lambuzar no pecado. O filho chega para o pai e fala, pai, dei uma volta com o carro. Pai, fui lá, dei uma volta com o seu carro. Liga para o pai, passou da hora de chegar em casa, dei uma volta. Mas o que aconteceu? Pai, eu bati o carro. Tudo bem, filho, mas onde você está? Eu estou aqui em Lucélia. Aí o pai pega o carro e vai lá em Lucélia e socorre o filho. O filho pega o carro, entendeu? Bate o carro, entendeu? Liga para o pai, pai, eu bati o carro, eu me acidentei. Filho, onde é que você está? Estou em Rondônia. Ah, filho, aí você foi longe demais. Você está entendendo? Você foi longe demais, porque você só não bateu o carro, você se envolveu nas drogas, você está devendo para o traficante, você está devendo, então você vai longe demais. Então tem que tomar cuidado para não ir longe demais. Quando a gente peca, a gente tem que tomar cuidado para não ir longe demais. Corre aqui para dentro da casa do pai. Ó, pequei, errei, entendeu? Me ajuda eu restaurar e pronto. Porque se você for longe demais, isso vai se tornar um hábito na sua vida e não vai como o pai te alcançar. O pai não consegue te alcançar. E eu passei por essa história, eu passei por essa situação. Chegou um ponto que aquilo já não me doía mais. Mas a palavra de Deus diz que esse rapaz estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ainda há esperança para uma árvore cortada, né? Ainda há esperança por uma árvore cortada. Mas e os danos? As consequências? Começar tudo de novo, irmão, restaurar tudo de novo. Você sabe aquela conta negativa no banco? Aquela conta sua negativa no banco, que ele já está lá no negativo. Aí você tem que pôr o positivo no negativo, e vai pôr, ainda tem que pagar os juros, e vai pagando, até zerar. Aí, quando zerar, o banco ainda vai ver se ele vai te dar crédito. Aí você anda por aí e quer crédito na mesma hora. Demora, irmão. Eu passei por isso. Demora. Sabe por quê? Porque eu fui longe demais. Então não vá longe demais. Não vá longe demais. O filho foi longe demais nessa história. Então a gente não pode ir longe demais. E essas muitas informações estão tirando muitas pessoas da casa do pai. Aqui é proteção para a sua vida. Aqui é proteção para a sua família. Aqui é proteção para o seu trabalho, aqui é proteção para tudo, irmão. Porque o mundo lá fora não está de brincadeira. Você sabe como é que está o mundo? Sabe o que tem no mundo lá fora? Você sabe, mas eu vou refrescar a sua memória. Lá no mundo lá fora, veja bem, tem filho, tem mãe chorando por filho de 11 anos envolvido no crack até o pescoço que está na Fundação Casa. Lá no mundo lá fora tem casamento de 3 dias. Como assim casamento de 3 dias? Casa, daqui 3 dias o diabo rouba e a pessoa separa. Lá no mundo lá fora tem casamento de 40 anos. Que o diabo tem destruído o casamento. O cara está lá casado com a companheira, 40 anos, de repente o diabo bota um brotinho lá, uma mulher bonita, o cara separa. Lá no mundo lá fora tem mentira. Lá no mundo lá fora tem homem casando com homem. Lá no mundo lá fora tem mulher casando com mulher. Lá no mundo lá fora, entendeu? Tem tudo que não presta, irmão. Então não saia da casa do pai, o seu melhor lugar é na casa do pai. É aqui dentro, nesse lugar aqui, ó. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu vivi isso.
Eu vivi isso. Eu vivi isso. Vivi. Mas graças a Deus que ainda houve esperança para a árvore cortada. Deus restaurou, pôs meu filho, minha esposa, minha menina. Né? Quando que eu iria imaginar que eu estaria aqui hoje ministrando com a minha menina? Tempos atrás eu entrei ali pelaquela porta ali, ó, sujo, né? Meu irmão Donizete me encontrou numa cidade sujo, porque eu tinha ido longe demais, irmão. A gente não pode brincar com essas coisas. A gente não pode brincar com essas coisas. O mundo lá fora não está de brincadeira, entendeu? Tem de bom ano porque eu venci o mundo. E esse negócio do Covid, o ponto crítico do Covid é a falta de fôlego, né? O diabo está querendo roubar o nosso espaço, tirar o nosso espaço, né? Ele está nos pressionando. Antigamente, quando eu vinha pregar, é interessante isso, né? Interessante. Quando eu vinha pregar, eu levava meu filho, saía de casa com meu filho, as pessoas falavam assim, puxa, você vai pregar com o Mateus? Que bonito, nossa que lindo, leva mesmo, está ministrando, né? Num menininho especial, olha que coisa linda. Hoje, quando você vai ministrar, sabe o que as pessoas falam? Você vai levar o menino? Você não está vendo que o menino tem imunidade baixa? Olha aí o Covid, olha lá. Você está entendendo? O diabo está arrancando o nosso espaço. A gente está perdendo espaço. Você está entendendo? Porque área é espaço. O inimigo está nos pressionando. Quando eu vinha, muitas vezes eu tenho ido, até um tempo atrás, agora deu até deu uma, como é que se diz, uma sossegada nisso, mas eu ia ministrar, até falei para o pastor, quanto tempo eu tenho? O pastor falou, você tem aí 50 minutos, mas teve vezes de eu ir ministrar, a pessoa chegar em mim, antes falava assim, irmão, eu tenho 50 minutos, deixa Deus te usar. Nos tempos para trás, irmão, você só tem 10 minutinhos, hein? Você só tem 10 minutinhos. Aí você abre a palavra, quando você lê a palavra, entendeu? Quando você vai falar da palavra, vem aquela mão do macaco, do ratinho, te arranca daqui da frente e leva lá para lá. Sabe aquela mãozona assim? Vem, você nem abriu a boca. Fecharam as igrejas. Então o diabo está querendo roubar o nosso espaço. Tirar o nosso espaço. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque tudo isso envolve a nossa mente, entendeu? E quer nos tirar do foco. Daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez na nossa vida. A gente tem que parar um pouquinho, sabe? E fazer uma análise de tudo que Deus tem feito até agora na nossa vida. É tremendo, irmão. É tremendo. Tudo que Deus fez na minha vida até agora, não tem como mais jogar para fora. Não tem como mais jogar para fora. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus tem guardado a nossa vida e Ele é muito bom. Muito bom, Deus é bom. Deus é bom. Oh, glória a Deus, aleluia. E essa falta de fôlego que nós temos, né? Visto. Esse fôlego, Deus ele nos devolve. Ele nos dá ânimo para enfrentar as situações do dia a dia. Lá em Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 49, tem uma passagem muito interessante. Onde Deus falou muito forte na minha vida. A palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 49, quando Jesus se entrega na cruz por mim e por você, ele diz assim, olha, a palavra diz assim, já era quase hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve-se trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus exclamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido, desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O fôlego de vida. Tende bom ânimo, porque fôlego é ânimo, e ânimo é coragem. O diabo está querendo arrancar a nossa coragem, tirar a nossa coragem. E Jesus, quando diz aqui no versículo 44, então Jesus exclamou em alta voz,
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz assim, e ele expirou, expirar. Inspirar, expirar, inspirar. Ele expirou, ele soprou. E diz a palavra de Deus que, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, Jesus se fez espetáculo na cruz, para atrair eu e você aos pés da cruz, porque foi assim que eu me converti. Ele me atraiu aos pés da cruz, entendeu? Para soprar em mim o fôlego de vida, irmão. Para soprar em mim o fôlego de vida. Soprar em mim e você o fôlego de vida. Ele se esvaziou, a Bíblia diz que ele se esvaziou para soprar em nós o fôlego de vida. E isso é tão real que quando a pessoa está morrendo, você pode perguntar para um bombeiro, para um salva-vida, quando a pessoa está morrendo, entendeu? Está totalmente quase morta, entendeu? Para você reanimar a pessoa, você tem que dar murro no peito dela, entendeu? Para o pulmão abrir e você sopra o fôlego nela e ela volta à vida. Ela volta à vida. Uma vez o pastor Fred ministrou aqui, eu nunca mais esqueci daquilo. Que a pessoa não se convertia, ela não se convertia, mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele começou a chorar e... Aí você pensa que a pessoa está perdendo fôlego? Não, irmão, ela está se enchendo do fôlego de vida, irmão. Aí quando ela se enche do fôlego de vida, ela se derrama e acorda para a vida. E diz assim, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor. Então, o nosso cumprimento hoje, ele não é dando murrinhos. O nosso cumprimento hoje é, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor soprou em nós, se vaziando totalmente, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Aí sabe o que as pessoas fizeram com o fôlego de vida? Pegaram o fôlego de vida e foram pular carnaval. Outros foram eleger político corrupto. Outros foram para shows, né? De pessoas que cantam músicas que, misericórdia. Foi isso que as pessoas fizeram, não valorizaram o fôlego de vida. Aí o diabo veio e colocou o Covid, e entendeu? E deu uma entubada nas pessoas, que a igreja acabou perdendo o rumo. Sabe? Tomei uma entubada que eu acabei perdendo o rumo. A igreja perdeu o rumo, porque você sabe o que é entubar? Entubar é tirar a capacidade de respirar naturalmente. Porque entubar não é só ir lá para o hospital, não, irmão. Entubar é essa máscara que colocou na nossa boca, entendeu? A distância, entubar é isso. Você entendeu? A distância, nos distanciar, porque a igreja foi feita para se relacionar. Nós somos uma família, nós temos que nos relacionar um com o outro. Entendeu? Porque senão a gente não consegue se alimentar. Se a gente se trancar dentro de casa, você sabe o que vai acontecer? Se você não for no mercado, o que vai acontecer com você inicia? Vai caber seu mantimento dentro da sua casa, não vai? Então você tem que sair, você tem que se alimentar. E assim é a palavra. Se a gente não se reunir, a gente fica sem alimento. Aí o diabo veio e deu uma entubada nas pessoas e as pessoas perderam o rumo. Perderam o quê? O foco. Perderam o rumo do quê? De Cristo. O foco, a igreja perdeu o foco, muitos perderam o foco. Por quê? Porque tomou uma entubada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, valorizar esse fôlego de vida, entendeu? Não, isso que o Senhor me deu, entendeu? Ninguém tira, porque foi o Senhor que colocou esse fôlego de vida em mim. Mas como é que você me explica? As pessoas de Deus morrendo, crente não morre, irmão. Crente não morre. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o fim, nós temos que lutar, ministrar a palavra de Deus com Covid, com guerra, sem guerra. Nós temos que falar, nós temos que fazer a caridade. Nós temos que ajudar as pessoas estão precisando de ajuda. As pessoas precisam da igreja para ministrar a palavra de Deus. Jesus se esvaziou totalmente para soprar esse fôlego de vida em nós, para que a gente tenha vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. É interessante isso, muito interessante, porque quando você lê em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus nos fez casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Morada, só tem um que pode habitar aqui dentro, o Espírito Santo de Deus. Nós somos casa para habitar o Espírito Santo de Deus. E um dia meditando sobre casa, eu falei que coisa interessante. Quando você constrói uma casa, seja ela uma igreja, seja ela para ser um comércio, seja ela para ser uma casa de família, entendeu? Você constrói essa casa para habitar pessoas. Uma casa sem vida, entendeu? Não serve para nada. Você constrói ela para habitar pessoas. E quando você constrói uma casa, veja bem, você constrói ela, você põe janelas, você põe portas, você põe muros, você põe grades. Uns põem câmera, outros põem cerca elétrica para proteger a casa, certo? Agora eu te pergunto uma coisa para você. Se você colocar tudo isso na casa, e a casa estiver vazia, o inimigo entra? Entra. É só você deixar isso aqui vazio. Uma semana no máximo, você já vai ver telhas de aranha, você já vai ver bichos aqui, já vai ver um monte de coisa. Então a casa, ela foi feita para ter vida dentro. Vida. Agora eu te pergunto para você. Você é casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Você coloca a luva, você coloca a máscara, você usa o álcool em gel, você toma vacina, certo? E deixa a sua casa vazia. Será que vai acontecer alguma coisa com você? Lógico que vai, irmão. Porque quem protege a casa, irmão, é quem mora dentro da casa. É o Espírito Santo de Deus. A casa, ela tem que ter muro, ela tem que ter grade, ela tem que ter todos, principalmente, tem. Você tem que usar todos esses amparatos, tem. Mas se tua casa estiver vazia, não adianta nada, irmão. Porque o que mata o homem não é o Covid, não é o câncer, irmão. O que mata o homem é o pecado. E eu vou dizer nem o pecado, o hábito do pecado. Porque o pecado Deus perdoa. Mas se você praticar e ficar no hábito, isso te mata. Então não adianta nada a gente usar máscara, álcool em gel, todos esses amparatos e a tua casa estiver vazia. For lá, pular carnaval e tal, não sei o quê. Foi o que aconteceu com um amigo nosso em Panorama e com muitas pessoas. Tomou 2 vacinas, né? Álcool em gel, máscara, se cuidava bem, então você pegou o carro, foi fazer a curva depois de uma festa, encheu a cara, bateu no guarda-reio, o carro acabou queimando, morreu carbonizado. Quando olhou para o camarada, olha lá o litrão de uísque lá, casa vazia, irmão. Eu te pergunto, para onde foi essa vida? Para onde foi essa vida? Agora, se você tiver o Espírito Santo habitando em você, aí as coisas já mudam. E o Espírito Santo se move em você. Uma hora ele está na lavanderia, uma hora ele está abrindo a janela, as cortinas, né? Outra hora ele está na sala, de vez em quando eu passava ali em frente da casa da Nicinha, a Nicinha estava na sala, dava para ver porque o muro era baixinho, entendeu? Aquele movimento, entendeu? Quando o ladrão vai tentar entrar, ele tenta entrar pela lavanderia, ele não consegue, ele vai pela sala, ele não consegue, não dá. Está toda hora em movimento, o Espírito Santo em movimento, dentro da casa, entendeu? Impede que o inimigo entre dentro da sua casa. O Espírito Santo se move em você. E como é que esse Espírito Santo se move em você? Fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Orar, jejuar, fazer a caridade, entendeu? Louvar a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve a Deus. É assim que o Espírito Santo se move em você e protege a tua casa e a minha casa. Não adianta nada nós usarmos tudo isso. Tem que usar? Tem, irmão. Tem. Você não pode construir uma casa hoje, entendeu? E deixar ela pelada, nua, sem nada. Tem, você tem que pôr muro, você tem que pôr grade, você tem que usar tudo isso aí. Tem sim, lógico, é obrigatório usar. Mas você tem, entendeu, que deixar a tua casa cheia. Tem que ter gente habitando nela. O Espírito Santo tem que habitar dentro dessa casa, irmão. Ele tem que habitar dentro, para morar dentro de você e proteger a sua casa.
Foi isso que eu entendi, o porquê que eu acabei quase morrendo. Você está entendendo? Eu saí da casa do Pai, entendeu? E o Espírito Santo deixou de habitar, minha casa ficou vazia, e eu fui aprontando coisas, e quase morri, irmão. Quase morri. Então não saia da casa do Pai. Não saia da casa do Pai. A casa do Pai é proteção para nós. É proteção para mim e para você. É proteção para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ao sair, sexta-feira, eu disse, pastor, eu vou aí em Adamantina, né? Porque meu pai deu uma bicicletinha para minha filha, e eu vou aí buscar, e eu queria levar uma palavra para o senhor. E quando foi sexta-feira, eu passo as noites, né? Cuidando do Mateus. Mateus, ele passa as noites, ele quer mudar de posição, né, Mateus? Ele passa as noites, então ele quer mudar de posição, então eu tenho que acordar, né? Ele já me acorda, aí eu vou lá e mudo ele de posição, aí eu volto, vou dormir. Quando eu estou pegando no sono, ele quer mudar de novo. Aí eu vou, quando eu vou, aí daqui a pouco o galo canta e eu, né, estou lá, né? Mas é uma benção, irmão. Sabe por que é uma benção? Porque o Mateus, Deus fez com que eu ocupasse a minha mente. Propósito de Deus, irmão. Propósito. Você tem que entender qual que é o propósito na sua vida. Qual que é o propósito na sua vida? O Mateus se tornou bênção na minha vida. Propósito. Você entendeu? Você sabe qual que é o primeiro lugar que o Mateus vai quando ele acorda? Sabe qual que é o primeiro lugar que o Mateus vai quando ele acorda? Para o colo do pai. Antes de ir para a cadeira, ele vai para o colo do pai, irmão. É assim que é. Nós temos que viver essa dependência. Como eu ministrei uma vez aqui, entendeu? A vida do pai na vida do filho, um filho totalmente dependente do pai. E isso se tornou para mim, entendeu? Uma bênção. E quando eu fui virá-lo, de manhã cedo, que eu fui cuidá-lo, Deus me fez me lembrar de algo para acrescentar essa palavra. Que foi aquele filme Até o Último Homem. Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Amém? Até o Último Homem. Muito interessante esse filme, muito interessante. Muito interessante porque como é que a gente está em comunhão, né? O pastor falou algo e eu falei, é aí que está a grande questão desse filme, né? É aí onde que está a grande questão desse filme. Efésios capítulo 6, versículo 10. Esse soldado que queria ir para a guerra, né? Homem de Deus, mas ele disse, eu não quero ir armado. Eu não quero ir armado, eu não posso. Eu não vou para a guerra para matar os meus irmãos. E foi uma luta, foi chamado de covarde, foi chamado de um monte de coisas, mas ele falou, eu não quero ir armado. Eu quero ir para a guerra para salvar vidas. Papel da igreja. Para socorrer vidas, na verdade, porque a gente socorre, quem salva é Jesus. Amém? Nós vamos socorrer as vidas e quem salva é Jesus. Então nós trazemos a vida até aqui, entendeu? Para que Jesus salve. Eu falo sempre do alpendre da igreja, né? Do pórtico da igreja, aquela cobertura ali da igreja, você está entendendo? Onde os discípulos falam, olha, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você entendeu? Levanta e anda. Entendeu? As pessoas têm que entender que a igreja não é lugar de pedir esmola. A igreja não é lugar de pedir esmola. Você não pode trazer a pessoa para pedir esmola. As pessoas traziam todo dia aquele camarada para pedir esmola na porta da igreja, justamente no pórtico da igreja, na cobertura da igreja. Ali é a cobertura principal. Ali é a cobertura da porta principal. A porta principal é Cristo. Então nós temos que pegar as pessoas que estão ali na porta e trazer para Cristo. E trazer para Cristo. Entendeu? E esse Cristo, ele está sendo gerado em nós. Ele está sendo gerado em nós de glória em glória. E nós temos que administrar essa gestação, fazendo o que Cristo fez. E é justamente o que esse rapaz fez. Princípios das dores. Quando será? Quando será a sua vinda? É princípio das dores? É o final dos tempos? Irmão, a gente não pode perder o foco. Se é princípio das dores, se tem rumores de guerra, se não tem rumores, a gente não pode perder o foco. O foco é Jesus, irmão. Eu até brinquei com uma pessoa, eu disse assim para uma pessoa, falei, olha, Jesus disse que a vinda dele nem ele sabe, só o Pai sabe. Eu falei, mas eu vou te dizer uma coisa para você, eu sei o dia da vinda de Jesus. Pelo menos para mim eu sei. Ele falou, como é que você está falando loucura? Eu falei, não, eu sei. Hoje eu tenho 57 anos. Se eu for viver mais 20 anos,
entendeu? E não ter aceitado Jesus. Eu tenho 20 anos para aceitar Jesus, certo? Tenho 20 anos. Tenho 20 anos. Mas, irmão, como eu não sei o meu dia de amanhã, a hora que eu for sair dali, eu não sei, a hora minha é agora, é nesse exato momento de estar na presença do Pai, de estar na casa do Pai, porque eu não sei o momento que eu vou dar um passo, se eu vou ou se eu não vou. Então a vinda de Jesus para mim é nesse exato momento. É nesse exato momento a vinda de Jesus. E esse homem aqui, ele entendeu o chamado dele. Ele não foi para a guerra, para matar os irmãos. Ele não quis ir com arma, aí foi feito um baixo-assinado para ele ir desarmado. Entendeu? E ele falava assim, quando estourou a guerra, ele falou assim, Senhor, deixa eu salvar mais um, deixa eu socorrer mais um, só mais um, Senhor. Só mais um, igreja, só mais um, igreja. Só mais um, igreja. Deixa eu salvar mais um, só mais um. Até o último homem. E por que ele foi desarmado? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra gente feita de carne e de sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós estamos vivendo um tempo, a luta já começou para nós fazer tempo, só que a nossa luta não é contra gente feita de carne e de sangue, não é contra o cara feio do mercado, não é com aquele irmão que te levou no fora, não é, irmão. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta, ela é espiritual. Revestir, pois, de toda a armadura de Deus, para estar atento contra as astutas ciladas do inimigo. Essa armadura é espiritual. A igreja é espiritual. Nós temos que orar, nós temos que jejuar e mostrar a diferença, porque a minha e a sua pregação, ela vai começar da porta para fora. Ela vai começar da porta para fora, com as nossas atitudes. Que as pessoas olhem para nós e vejam assim, ali vai um crente, ali vai um homem de Deus. Você vê que não foi fácil eu me levantar até hoje ainda com certas coisas que eu deixei porque eu saí da casa do Pai. Até hoje ainda, até hoje. Para que eu possa pregar a palavra de Deus com a minha vida. Por isso que eu falo para vocês, ou postar as coisas na internet. Você posta na internet, dentro da igreja você é um, na rede social você é outra. Você tem que ser o homem de Deus aqui e na rede social um homem de Deus também. Ué. Se você quer postar, poste esse homem de Deus que você é aqui. Porque senão o inimigo vai distorcer a palavra, entendeu? E distorcer é corromper. E corromper é introduzir o mal. Enquanto a palavra introduz o bem em você, o diabo quer introduzir o mal em nós. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E eu disse, puxa vida, Deus, multiplicar o negócio é rápido. A multiplicação, o negócio é rápido. Mas peraí, 1 vezes 1 não dá multiplicação, dá, pastor? Não, 1 vezes 1 é 1. Ah, entendi. É o diabo e o homem, são dois. O diabo usa o homem, entendeu? E 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então o diabo entra no homem, entendeu? E usa o homem para multiplicar a iniquidade. O homem, ao invés de ser bênção, se torna de iniquidade. Por quê? Por causa das muitas informações. Então você quer tirar a sua dúvida? Ó, tira a sua dúvida aqui, ó, na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, irmão, mas o irmão lá falou da palavra, ele buscou lá a palavra, ele buscou a palavra. Irmão, até o diabo conhece a palavra. Ó, você é filho de Deus? Sobe lá em cima, que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar. Você é filho de Deus? Transforma essa pedra aí em pão, para você comer, você não está com fome? Sabe o que Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem que ser da boca de Deus, irmão. Cuidado, porque a Bíblia também fala que no final dos tempos haveriam falsos mestres e falsos profetas. Toma cuidado, entendeu? Eu não sei se é princípio das dores, se essas guerras são, se não é. Eu não sei, irmão, eu não sei.
Eu não sei, eu não vim aqui dizer para você que é princípios azuis. Eu vim dizer aqui para você, entendeu? Como o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu não posso perder o foco que é Cristo. Eu não posso perder Jesus de vista, irmão. Eu não posso, eu e você, igreja, não podemos perder Jesus de vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nisso que nós temos que focar como igreja. É nisso que nós temos que focar como igreja. A Bíblia fala, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo capítulo 19, versículo 5, diz assim, olha. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis para mim propriedade particular entre todos os povos. Eu e você nos tornamos propriedade particular. Deus pegou nós, comprou nós pelo alto preço, pôs uma placa em cima assim e disse, isso aqui é propriedade minha. Aqui ninguém toca, aqui ninguém entra. Nem convite, nem nada, porque eu e você nos tornamos propriedade particular de Deus. Só que tem uma coisa, irmão. Só que tem uma coisa. Quando você se torna propriedade particular de Deus, você e eu perdemos o livre-arbítrio. Quem manda em nós agora é Deus. Eu não apito nada, eu não falo mais nada. Eu sou totalmente dependente do Pai. Eu sou tudo que eu for fazer, eu tenho que perguntar, Deus, posso? Não posso, Deus, posso? Não posso, posso, não posso? Eu tenho que obedecer a Deus em todas as coisas, por quê? Porque agora a propriedade é dele, é dele. Eu e você somos propriedade dele, acabou o livre-arbítrio. A história do escravo, né? O escravo escravizado, judiado pelo dono, judiado pelo dono, aí vai lá um dono de uma grande propriedade e compra o escravo. Ele compra o escravo daquele senhor malvado. Paga um alto preço. Pagou um alto preço. E fala assim para ele, dá a carta de alforria para ele, fala assim, agora você está livre. Agora você está livre. Entendeu? Pode ir embora. Como é que eu vou embora? Se o senhor é tão bom assim, como é que eu vou embora sendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu quero ficar com o Senhor. Entendeu? Eu quero ser um escravo, mas um escravo livre. Sou um escravo livre, um escravo do amor de Deus, um escravo do amor de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Não perca o foco, não perca o foco. O foco é Jesus, entende? As pessoas se perguntam, e o que eu devo fazer? Irmão, não precisa fazer mais nada. Precisa fazer mais nada. Sabe por quê? Está consumado. Amém? Está consumado. Em nome de Jesus. Amém, pastor?